O capítulo 53 de Isaías diz sobre o sofrimento do Messias. Ele tinha que sofrer por nós, porque sem sacrifício não há vitória. Sem sacrifício na vida do crente não há vitória. Você tem que buscar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ficar na graça de Deus e Deus vai dar a vitória para você. Diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos caso algum dele, ou dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A gente julgava Jesus: olha que homem aflito, homem oprimido. Será que Deus está castigando esse homem? Por que esse homem é assim, tão desprezado, desprezível, até para nós, nossos humanos, pecadores, até para nós ele é desprezível? Mas tem um motivo, não é à toa que Jesus era assim. Não foi à toa que Jesus Cristo estava dessa maneira. No versículo 5 começa de novo: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do meu povo ele foi atingido, e puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Aleluia! Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, Deus diz: lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! A palavra de Deus diz, irmãos: ele tomou sobre si os nossos pecados. Jesus Cristo tomou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou para si, para que a gente vivesse bem, para que a gente tivesse a oportunidade de morar com Deus. Para que a gente não precisasse de passar o que ele passou lá na cruz, não precisasse de sofrer pelos nossos próprios
pecados, Ele tomou para si os nossos pecados. Oh, maravilha, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Aleluia. Cerca de 700 anos depois da profecia de Isaías, depois da revelação de Deus, da vinda do Messias, vem Jesus Cristo, o Senhor. Jesus que diz, o Senhor salva, e Cristo que diz, o ungido. Então, o ungido do Senhor irá nos salvar. Aleluia. Ele veio para nos salvar. O ungido, o escolhido de Deus. Deus escolheu um. Quem viria? Quem viria? E o próprio Filho dele. Ninguém mais conseguiria. Mas Jesus Cristo, o Senhor, Olha aí, o próprio Filho de Deus, foi dado em sacrifício pela nossa vida eterna. Graças, glória a Deus. Então é chegada a hora. E a Virgem dá a luz ao menino. Esse menino toma idade e vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Chegando lá no rio, ele diz para João Batista batizar ele. João Batista diz: não vou te batizar, pois sou eu quem deve ser batizado por ti. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo diz: deixe que seja assim, pois é assim que a gente fará a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém sabe aí? Jesus Cristo precisava de batizar? Não. Jesus Cristo precisava não? Não. E por que ele batizou? Por exemplo, Jesus Cristo era puro, não tinha pecado sobre ele. Ele era digno de morar no céu. Ele veio do céu. Ele não precisava ser batizado, mas mesmo assim ele deixou exemplo. E assim vocês que estão aqui, cada um de vocês, são exemplo para quem está lá fora. Vocês são exemplo para aqueles que não estão aqui presentes hoje. Aqueles que foram chamados e não obedeceram o chamado de Deus, não entenderam a mensagem. Que Deus não quer, Deus está querendo me prender, Deus não. Deus quer te dar a vida. Deus quer te dar a salvação. Deus quer melhor para você. Ele é seu Pai, foi Ele que te criou. Jesus Cristo, assim, dando exemplo, saindo do rio e orando, veio sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Oh, Jesus, nós te adoramos. Aí João Batista vem, olha, ele vem e fala: lembrei da revelação que Deus tinha me dado. Aquela revelação que diz: você verá o Espírito descendo sobre esse homem. E é esse homem quem batiza com o Espírito e com fogo. É esse homem que tira o pecado da terra. É esse homem em quem Deus enviou. E o céu se abre e vem uma voz do céu dizendo: está aí o meu filho que me dá muita alegria. É ele, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que eu enviei para tirar o pecado das pessoas e dar a vida eterna a elas. Oh, maravilha, Jesus, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Glória, glória, glória a Jesus Deus. foi enviado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo, para ser tentado pelo diabo. E Jesus Cristo 40 dias e 40 noites orando, jejuando, jejuando. E a palavra de Deus diz assim: o inimigo nenhum pode chegar perto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é santo. Então Jesus foi deixado pelo Espírito Santo e veio o inimigo. E o inimigo tenta. O inimigo é sem vergonha. O inimigo é sem vergonha. Como que o inimigo chega diante do Filho de Deus? O Filho de Deus, ungido, do escolhido de Deus, para tentá-lo, para provocá-lo. E ele diz: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Você não é filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Jesus Cristo, com toda a unção, todo o poder, ele não usou o poder dele, ele não usou a autoridade que Deus deu a ele. Ele usou a autoridade que Deus deu a todos. Glória a Deus. Deus usou a espada, a arma que Deus nos deu. Essa é a espada. Ele diz: as escrituras sagradas afirmam: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Graças a Deus, aleluia. Jesus Cristo é maravilhoso. O inimigo
inimigo vai levantar contra a gente, o inimigo vai levantar contra você, mas ele vai levantar para passar vergonha, ele vai levantar para você pisar na cabeça dele, o inimigo levanta contra você para cair, ele levanta para cair, porque ele não tem autoridade, ele levanta para passar vergonha, mas também o inimigo é sorrateiro, que eles falam, né? O diabo é sorrateiro, ele vem aonde a gente está mais despercebido, na hora que a gente está mais fraco. Jesus fez 40 dias e 40 noites, com fome, jejuando, orando, ele manda ele transformar a pedra em pão, ele tinha poder, podia transformar? Sim, mas Jesus Cristo é a sabedoria, é o verbo encarnado, ele desceu da terra. Glória a Deus. O inimigo diz: leva Jesus Cristo ao monte mais alto de Jerusalém. E lá naquele monte ele diz: pula daqui, você não é filho de Deus? As escrituras sagradas dizem. Ele usa as escrituras sagradas. Ele conhece a palavra. Ele é sem vergonha, sorrateiro. E ele vem e diz: pula daqui, você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, as escrituras sagradas dizem: se você ver, Deus mandará que os anjos, dará ordem aos seus anjos para que te proteja. E Ele mandará que os seus anjos te protejam, que nem os seus pés serão feridos, pois os anjos segurarão a ti. Aleluia! Jesus Cristo novamente. O diabo levantou, mas ele levanta para cair. Ele levanta para cair. Jesus Cristo diz: não tentai ao Senhor teu Deus. Não tentai. Eu sei que Deus tem poder para isso, tem, mas eu vou fazer isso porque o diabo mandou? Não, eu vou fazer isso para Deus. Eu que sirvo a Deus para Deus me serve. Se muito crente está desafiando, é Deus, é o diabo, não. Vou fazer isso porque Deus vai me proteger. Vou fazer isso porque Deus vai me ensinar. Deus vai me segurar. Deus vai me... Não, é você que serve a Deus, Ele é Deus. E somos nós somos criação, nós somos filhos. Jesus Cristo diz: o filho só faz o que o pai faz. E o pai, ele vê o pai fazendo. Ele não faz nada que ele não viu o pai fazendo. Então ele vem curando, vem expulsando demônios, porque ele viu o pai fazendo. Mas o diabo é sorrateiro, e ele levanta de novo. E ele levanta mais uma vez. E ele diz: mostra Jesus, leva Jesus em todos os reinos, mostra Jesus em todos os reinos, todos os exércitos. E ele mostrando a Jesus, tentando a Jesus novamente, ele diz: todos esses reinos foi dado a mim, e eu tenho poder sobre eles. Ajoelhe-se diante de mim e me adore, e eu lhes darei a ti. Deus. A Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz só o seguinte para o diabo: apartai-vos de mim, diabo.